E aí, pessoal, beleza? E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Sejam bem-vindos à nossa live diária de 22h07. E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? 100%? Sejam bem-vindos, então, à nossa live ao vivo. E aí, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos, Bruna, João Paulo, Isaura. E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos, então, à nossa live aqui, 22h07, todos os dias. Como é que vocês estão? Tudo certo? Beleza? Muito bom falar com vocês mais uma vez, mais uma noite aqui no nosso programa, né? Nosso programa chamado aqui Transformações Interiores. Quem tá gostando dessa série de lives aí, diga eu. Muito bom, pessoal. Eu tô gostando, eu particularmente tô gostando muito de falar com vocês aqui todos os dias à noite, tá? Muito bom, pessoal. Olha só, jogo rápido, né? A gente vai fazer uma live aqui essa live aqui, vamos lá, né? Essa live aqui, queria eu, né, ouvir essa live aqui anos atrás. Queria eu poder ouvir essa live aqui anos atrás, né? Eu tô com 26 anos. Eu queria ter ouvido essa live aqui quando eu tinha 13 ou 14 ou 15 anos, quando eu tava super afundado na pornografia. Eu queria ter ouvido essa live aqui quando eu tinha 20 anos ali, quando eu tava, me esforçando para sair daquilo e não sabia como. Então a primeira coisa que eu quero falar pra você é, a gente vai bater um papo hoje aqui, sobre, né, o que a gente começa a fazer ali pra gente poder começar a sair do vício em pornografia. A primeiríssima coisa que eu quero que você entenda é que o seu problema não é a pornografia. Entenda isso, coloque isso na sua cabeça. Coloque isso na sua cabeça. A pornografia, ela é um sintoma. Ela é um sintoma. E essa é a primeira coisa que eu quero que você entenda aqui. Não adianta aqui a gente ficar falando pra você parar de ver pornografia. Por quê? Porque isso é um sintoma. Então o seu problema não é a pornografia. Beleza? Eu vou explicar pra você o que é que você precisa começar a entender. Não adianta você tentar parar de ver pornografia, né, do nada, sem entender algumas coisas. Então a primeira coisa que você precisa entender... Vamos lá. Eu já mudei o tema que eu ia falar e eu vou falar de outro aqui, mas é óbvio que é nesse sentido aqui. A primeira coisa que você precisa entender, tá? E aqui eu quero levar você a entender isso aqui, é, olha só, né? O que é um ser humano? O que é uma outra pessoa? O que é um outro ser humano? O que é um outro ser humano? O que é uma outra pessoa humana? Em geral, a gente, quando pensa naquela virtude que hoje em dia quase ninguém lembra, que hoje em dia quase, né, todo mundo esquece, que é a virtude da castidade. Todo mundo hoje se esquece completamente dessa virtude chamada castidade, que há tempos atrás era algo que era lembrado, obviamente. Hoje em dia todo mundo, né, se esqueceu dessa virtude. E vamos lá, né? Olha só, né? Vamos lá. Olha só, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é que nós, seres humanos, vivemos, né, em dois mundos. A gente vive ao mesmo tempo num mundo em que, olha só, né, tem aquele verso da Adélia Prado que diz o seguinte, olha, às vezes eu olho pra pedra... É que assim, esse verso é maravilhoso. A Adélia diz assim, olha, é que às vezes Deus me tira a poesia, eu olho pra pedra e vejo só pedra mesmo. Quer dizer que nós vivemos num mundo em que às vezes a gente olha para as coisas e vê só a matéria, a gente olha para a pedra e a gente vê só pedra mesmo. Eu olho para aquilo e não vejo nada além do que pedra mesmo. Às vezes Deus me tira a poesia, eu olho para a pedra e não vejo nada além de pedra mesmo. Às vezes o meu olhar fica como o olhar do ciclope. Quem conhece o ciclope? O ciclope é aquele bicho horrível, horripilante, feio para um caralho, que tem um olho aqui no meio da testa, um olho só. Por que o ciclope só tem um olho? Porque ele só consegue ver as coisas a partir desse olhar material. Olha só, né? Quando eu olho para um ser humano, eu posso ver um ser humano de duas formas. Eu posso ver ele com o olhar do ciclope ou com o olhar da poesia. Eu posso olhar para um ser humano, eu posso olhar para uma outra pessoa e caramba, eu só vejo carne. Eu só vejo uma bunda, eu só vejo um peito, eu só vejo carne, cara. Eu só vejo isso. Mas eu posso olhar para um outro ser humano e olhar naqueles olhos daquela pessoa e ver que aquilo ali é um mistério.
Só que é por isso que a pornografia, ela mata o amor. Porque ela mata esse olhar. E na nossa relação cotidiana, na nossa vida cotidiana, de marido e mulher, né, pai e filho, né, de, sei lá, mãe e filha, sei lá, né, pai e mãe, na nossa vida cotidiana, às vezes a gente se relaciona com as outras pessoas como se a gente fosse bicho, e como se aquela outra pessoa fosse um bicho. Olha o que eu vou dizer, a virtude da castidade, essa virtude tão esquecida e tão ignorada. A virtude da castidade é justamente a virtude que faz com que a gente olha para um outro ser humano, a gente vai olhar para aquele outro ser humano e a gente vai conseguir contemplar um mistério que está ali guardado, que está ali escondido. Quando você vai comer, por exemplo, você pode olhar para um prato de comida e falar assim, caramba, isso aqui tem que dar muito prazer para mim. Como isso aqui tem que ser muito prazeroso. E você tem que comer logo aquele negócio. Você pode olhar para um outro ser humano e também só conseguir enxergar aquele outro ser humano como uma fonte de prazer para você. Mesmo que seja uma mulher que esteja lá na pornografia, lá, né, fazendo aquelas palhaçadas. E é muito engraçado porque o sexo da pornografia é muito engraçado porque é um sexo sem mãos, é um sexo sem toque de mão. A única parte do corpo do homem que toca no corpo da mulher é o pênis que toca na vagina. É como que um homem com as mãos para trás, mas isso é um absurdo. Alguém aqui, né, já viu, né, já presenciou algo assim? Um ser humano fazendo sexo assim? Ninguém faz isso. Na relação sexual humana existe olhar, existe toque, existe mão, existe beijo. O problema da castidade, e aí né, a gente tem que entrar também no lado dos religiosos que não sabem o que é castidade, que reduziram a castidade a uma mera conduta moralista e cortaram dessa virtude esse olhar amoroso, esse olhar contemplativo, esse olhar que vai olhar para o outro e não vai ver só pedra, que vai olhar para o outro e vai perceber um mistério. De algum modo, os religiosos hoje reduziram a castidade a um negócio chato pra caramba, assim, que não faz o menor sentido muitas vezes, né? Que não faz o menor sentido, é só para as outras pessoas ver. Eu vi isso aqui. Se você não... Olha, meu filho, deixa eu dizer uma coisa para você. Não é porque você não trepa que você é casto. Não é porque você não trepou com a sua namorada, não é porque você não trepou. Não interessa se você trepou, não tem nada a ver, isso não tem nada a ver com a castidade. Por quê? Porque isso é só a conduta material, isso é só a parte material. E você não é um bicho para ser um materialista. A castidade é uma virtude da mesma forma que todas as outras que não está somente na conduta. Ela está no coração, ela está no olhar. E é óbvio que a conduta é só um reflexo desse olhar. Se você não olha o outro como um ser humano que tem uma alma imortal, se você não olha o outro como um ser humano que é capaz de amar, que é um ser humano que vai durar pela eternidade, que não vai morrer com o corpo. Se você não olha para o outro com esse olhar espiritual, você não é casto. É óbvio que você não é casto. É óbvio que você não é casto. Agora, qual é o sentido da virtude da castidade? É não acostumar a sua carne a ficar presa na própria carne. Se você, olha só, né, sai trepando com todo mundo, vê tudo como uma fonte de prazer para você, você nunca vai conseguir ter esse olhar. Porque a sua pessoa, o seu ser, vai estar acostumado a ver tudo como uma fonte de prazer para você. E é isso que é a luxúria. Então, a virtude da castidade, ela não é um moralismo. Ela não é uma conduta que você tem que cumprir porque todo mundo cumpre, ou que você não pode fazer. Ela não é isso. Ela é uma forma de preservar você de virar um bicho e de olhar as outras pessoas como se os outros fossem bichos também. Olha aqui, eu não tô falando nada de religião aqui não, tá? Tô falando nada de religião, vamos lá. A virtude da castidade é só assim, ó, eu olho pro outro e eu vejo que não é um bicho.
Vocês estão entendendo? Eu olho, né? Eu, Miguel, quando eu vejo, né? Assim, se eu olhar pra uma pornografia, assim, uma mulher ali fazendo pornografia, cara, eu sinto pena. Você não sente isso? Você não sente pena? Você não sente pena daquelas mulheres fazendo aquilo lá por dinheiro? Um bem que vai morrer, que vai queimar, que vai desaparecer. E elas estão perdendo a vida delas fazendo aquilo lá. Você não sente pena? Eu sinto pena. Eu, quando vejo uma mulher, ou um homem, um ator qualquer, uma pessoa fazendo... Eu sinto pena. Você não sente isso? Porque o meu olhar consegue penetrar naquela pessoa e falar assim, caramba, cara, aquela pessoa poderia ser alguém muito melhor se ela não estivesse aqui. Aquela pessoa, aquela mulher, ela poderia ser uma pessoa muito melhor se ela não estivesse fazendo aquela porcaria. E você que consome pornografia por conta dos seus problemas interiores, por conta, né, do seu sentimento de impotência, porque você se sente às vezes estressado, porque você quer dar só uma aliviada, porque você está cansado do seu dia. E você vai matando aquelas almas. E você vai matando aquelas pessoas. Você vai contribuindo para uma cultura da morte, para uma indústria da morte. Você vai matando o amor de fato. E nós não queremos isso. E nós não queremos isso. De todos os atos humanos, o ato sexual é de todos eles o mais alto e o mais sublime e o mais elevado. Porque quando você toca a sua mulher nua, do jeito que ela veio ao mundo, e você percebe que daquela entrega brota uma vida, brota uma alma imortal, você entende o projeto de Deus para a família. Você entende qual é o seu lugar no mundo. Se você não é capaz de lembrar disso, é porque a pornografia foi sujando o seu olhar, foi sujando o seu olhar, foi sujando o seu olho, foi sujando o teu coração. E aí você vai andar na rua, e aí você só vê porcaria. Você olha para as pessoas e não consegue ver um ser humano mais. Você não vê um ser humano. A virtude da castidade é a virtude que vai libertar você dessa escravidão, do olhar. O verdadeiro amor tá nesse olhar. E você que é mãe que está me ouvindo, você que é pai que está me ouvindo, se você olha para os seus filhos sem esse olhar de que ele é uma alma imortal, você está cometendo o mesmo erro. Você está cometendo o mesmo erro. Porque você está reduzindo o seu filho à psique dele, ou a qualquer coisa, ou à animalidade, aos defeitos dele. Você está fazendo a mesma coisa. Você também não está amando o seu filho. Porque amar o seu filho é olhar para ele com, por assim dizer, um olhar de vida toda. Agora, você começa vendo pornografia. E aí você vai, né, por conta do efeito college. Eu estava até lendo aqui, tá para lá. Mas vou mostrar um outro livro que chegou aqui semana passada. O livro do William Struthers, Wired for Intimacy. How Pornography Rejects the Male Brain. Como a pornografia sequestra o ser masculino. E lá pelas tantas ele diz o seguinte, olha, existe um efeito chamado efeito college. E o que é o efeito college? O efeito college é aquilo que faz você enjoar de um certo tipo de conteúdo e querer buscar uma novidade. Então você começa vendo pornografia, só que o grande problema é que a pornografia é um cardápio de novidade. Um cardápio interminável. Putz, e aí você se ferra, cara. Porque você está viciado numa droga química.
E todos os dias você vai querer mais e mais e mais e mais e mais, e você vai começar a criar fetiches, e você vai começar a se confundir. Você vai falar, caramba, será que eu sou homossexual? O que eu tô vendo? Eu tô vendo um vídeo de um cara colocando um braço onde não devia. Eu tô vendo um vídeo com amarração, com porra. O que eu tô fazendo da minha vida? Isso acontece por conta do efeito Collie. Isso é uma coisa química que acontece no seu cérebro, meu querido. Isso é muito sério. E aí você vai se perdendo. E é óbvio que isso uma hora chega, né, a levar ao divórcio, a levar à traição física. Você vai, né? Acabou o cardápio. Isso pode te levar à pornografia infantil, que é um crime. E você, diante daquele vídeo, tá perdendo a sua alma. Ai, Miguel, é que eu vou ser condenado. Não, cara, não é isso que eu tô dizendo. Para de pensar em termos religiosos. Eu não tô falando em termos religiosos. Para com isso. Eu não tô falando religioso do meu coração. Eu não tô falando em termos religiosos. Eu não tô falando nada de religião. Isso aqui tudo você pode ver com esses dois olhos da cara. Não tem nada a ver com religião. Tá? Olha só. Você tá perdendo a sua alma. Nessa vida, você tá se reduzindo a um animal. Porque o que é a alma humana? É a capacidade de olhar para o outro e falar, caramba, existe ali um mistério. Existe ali um mistério e que eu me aproximo desse mistério. Eu me aproximo desse mistério e eu interrogo esse mistério. Eu interrogo esse mistério. Você que é mãe e pai, mais uma vez, você chega diante do seu filho. Seu filho não é o que está na sua cabeça. Você está diante de um mistério, porra. Você está diante de um mistério criado por Deus, colocado na sua vida. E você não sabe por que ele está ali. E você adora aquele mistério. Como adoraria o Cristo num sacramento. Adorar o Cristo num sacramento lá na paróquia é muito fácil, né? Adorar o Cristo lá na igreja, assim, ó. Ser igrejeiro, né? Varrer a igreja, ficar lá o dia inteiro. Isso é muito fácil, porra. Mas e aqueles que são os seus próximos? Abra os teus olhos. Não vire um bicho. E é isso que a pornografia foi fazendo com o nosso coração. A pornografia é um problema tão novo, né? Assim, na sociedade. A gente começa a ver, né? Como que é óbvio que a gente vai se animalizando, perdendo mesmo a capacidade de olhar para o outro e falar assim, é um mistério, cara. E eu tô aqui para lembrar você disso. Eu tô aqui para lembrar que o outro, olha, a gente tem que 80 pessoas na live. São 80 mistérios. Eu não sei quem é você. Assim, intimamente, interiormente, eu não sei. Eu sei que é um mistério. E diante do mistério, a gente se prostra. Diante do mistério, a gente fica como que... É um espanto. Aristóteles dizia que o começo da filosofia é o espanto. Então, diante do mistério, diante daquilo que eu não sei o que é um espanto. Agora, a pornografia, ela fez você fazer assim, ó, aquilo ali é uma fonte de prazer pra mim. Caramba, eu tenho que consumir isso aqui, tem que ser muito prazeroso, tem que ser muito prazeroso, tem que ser muito prazeroso. E você foi virando um egoísta. O seu problema não é a pornografia. O seu problema, o problema da sua vida, não é o PT, não é a Dilma, não é o Lula, não é o Foro de São Paulo, não é o raio que parta. Não é nada que está acontecendo fora de você. O problema da sua vida é que você está querendo ser amado e você não está querendo amar. É que você está esperando demais amor e dando de menos amor. Principalmente o problema da pornografia na sua vida. A pornografia na sua vida vai desaparecer quando você começar a se preocupar mais em amar e se preocupar menos em se sentir amado. E aí você percebe que você é uma força agente capaz de amar. Beleza? Meditem sobre isso. Pensem sobre isso, amanhã a gente está de volta. Show?
Pose pro print então, vamos lá. Live monstro. 3, 2, 1. Vamos lá. Foi. Beleza, pessoal. A gente se fala amanhã de novo, beleza? Eu vou abrir uma caixinha agora aqui pra vocês mandarem as perguntas ali, a gente conversar um pouco agora à noite. Tá tudo meio corrido aqui, mas tem tempo pra caixinha, beleza? A gente se fala agora aqui na caixinha. E amanhã estamos de volta às 22h07. Avisa todo mundo que amanhã a gente vai estar às 22h07. Printem essa live, marquem ali Miguel Soriano e avisem pra todo mundo que amanhã a gente tá aqui de volta com o nosso nosso programa aqui, Transformações Interiores, beleza? Se você perdeu, o pessoal tá falando que perdeu, vai ficar salvo no meu IGTV. É só você ver lá de novo depois, beleza? Então, fiquem com Deus e até a próxima.